Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo França, esse é o canal Loja Nerd, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar da história do veterano, do herói de guerra mais querido do cinema de todos os tempos. Hoje a gente vai falar sobre Rambo! E hoje a gente vai fazer um resumão, né? A gente vai recapitular aí todas as aventuras do Rambo no cinema. A gente vai falar um pouco aí do primeiro, segundo, terceiro e o quarto filme, para você chegar lá no cinema aí com a memória bem fresca, com a memória bem recente e aproveitar aí de maneira bem satisfatória essa quinta aventura, essa quinta, e espero seja a última, né, gente? Porque também 73 anos, né, já deu. Mas enfim, eu sou fã do Stallone, eu gosto dos filmes do cara, apesar dele não ser aquele ator assim expressivo, né, aquele ator que a crítica adora, né, ele não é muito bom no drama, ele não é muito bom na comédia, mas eu particularmente gosto do Stallone. Eu acho que o conjunto da obra, eu acho que toda a representatividade que ele tem no cinema, né, com os personagens, tanto o Rambo quanto o Rocky, eu acho que ele contribuiu muito para o cinema, né, principalmente para nós aí que crescemos na década de 70, 80, 90. Então eu acho que o Stallone ele merece esse destaque. Ele é um cara que trabalha muito, ele é um profissional muito dedicado, ele é um cara que pega mesmo firme nos projetos, então ele merece sim, e é por isso que a gente vai fazer esse vídeo, que é uma espécie aí também de homenagem, beleza? Mas antes de a gente começar o filme, aliás, começar o vídeo, né, não custa nada pedir, não custa nada lembrar que é importante você se inscrever nesse canal, que é importante você deixar o seu like, é importante você compartilhar o vídeo, porque esse canal precisa começar a gerar uma renda, né, eu preciso começar a pagar uns boletos, né, enfim. E aí você fazendo isso, você vai ajudar a gente para que esse vídeo chegue a mais pessoas assistam, e a gente continue aí produzindo e fazendo mais vídeos legais e interessantes para vocês. Esse vídeo talvez vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou tentar aí resumir o máximo para vocês e tornar aí a experiência aí um pouco mais agradável. Mas fica com a gente até o final, para a gente aí contar essa história e lembrar aí todos os momentos da saga do Rambo nos cinemas. E para começar a contar a história do Rambo nos cinemas, eu tenho que contar para vocês que o personagem foi inspirado numa obra de romance, num livro escrito pelo David Morrell lá em 1972, ou seja, muitos anos atrás. E esse romance ele era baseado, né, ele contava a história desse soldado, do John Rambo, que na verdade era um romance, era uma ficção, mas esse livro ele serviu como uma espécie de alegoria, né, ou seja, uma espécie de metáfora para contar um pouco aí dos dramas, né, para contar um pouco aí dos traumas de soldados que, né, vão para a guerra e acabam voltando e aí depois não conseguem lidar muito bem, né, com esses dramas, né, com essas perturbações psicológicas que, né, cá entre nós, o soldado vai para a guerra, vê muita coisa errada, vê muita coisa, vê muita atrocidade, e depois o cara tem uma certa dificuldade em manter a sanidade mental e continuar tendo uma vida saudável aí, depois de uma guerra, depois de uma batalha, né? Ou seja, então esse livro, né, o First Blood, uma tradução mais literal de português seria Primeiro Sangue. Então esse livro conta, ele faz essa alegoria, então ele vai trazer aí essa história, mas com o intuito de contar. E não é novidade, né? A gente já viu isso depois em outros filmes, muito bem representados, né? Tem um filme muito bom chamado Thank You For Your Service, é um filme que vale a pena você assistir. E também tem um mais recente aí, que a gente viu há pouco tempo, que é o Sniper Americano, né? Nem conta essa história, tem esse lance de fazer esse paralelo aí com o soldado que vai para a guerra, né, que depois volta e não consegue aí se ajustar mais física e nem mentalmente e acaba aí surtando, acaba aí pirando, né? Então a história do Rambo mais ou menos tem essa pegada também. E só depois de 10 anos que o livro First Blood foi publicado, é que ele foi adaptado aí para os cinemas. Ou seja, então basicamente o que conta a história do livro é praticamente toda a história do primeiro filme, com uma pequena diferença, né, que eu vou revelar para vocês ao final. Mas basicamente o que contava o livro? Contava a história desse soldado que estava aí meio desolado, estava meio perdido, né, depois de ver os traumas da guerra. E ele vai para uma cidadezinha no estado do Kentucky, a cidade de Madison. Ele vai lá procurar por um amigo, né, um companheiro dele de guerra, que serviu com ele na Segunda Guerra Mundial. Só que quando ele chega lá, ele encontra a mulher do cara, e a mulher do cara fala que ele morreu, ele fica triste pra caramba, e ele começa lá a perambular pela cidadezinha. E aí, pasmem, acreditem ou não, ele é abordado ali pelo xerife da cidade, e o xerife começa a meio implicar com o cara, porque, ó, velho, você tá aqui, a minha cidade aqui, eu não gosto de gente vadio, eu não gosto de pessoas perambulando aqui que eu não conheço, então é melhor você dar o fora.
né? E nesse embate aí, nesse bate-boca, os dois acabam se desentendendo e o xerife prende, né, o nosso amigo, o nosso soldado John Rambo, e aí leva ele para a delegacia, e quando ele chega lá, ele começa, né, a ser questionado, começa a ser interrogado, e aí o cara começa a querer torturar o cara, sabe? Trazer informações, que ele pega ele com o mochilão, com as facas, com algumas coisas, e o pessoal, mas quem que é esse cara, amigo? O que você está fazendo aqui com essa faca? Né? Enfim, aí vão começar a questionar, vão começar a torturar o cara. E é nessa hora, meu amigo, que o espírito do veterano louco de guerra baixa no Rambo, né? No momento em que ele vê uma navalha lá, então ele começa a lembrar os horrores, as coisas que ele viveu na guerra, e aí começa cate-de-papo daqui, cate-de-papo de lá, e o Rambo começa a detonar o xerife e os homens dele. E é nessa hora que o nosso Rambicho foge da delegacia, rouba uma moto e se embrenha na mata. E o xerife, é claro, fica puto, fica possesso, né? E vai aí sair em busca, né, de capturar esse forasteiro, de capturar esse maluco, como é que o cara chega na minha delegacia, batendo nos meus homens, né? E é nessa hora, meus amigos, que aparece ninguém mais, ninguém menos que o Coronel Trautman. E o Coronel Trautman diz para o xerife: xerife, você não conhece. John Rambo é um boina verde das forças especiais norte-americanas. Nem você e os seus homens serão capazes de capturá-lo. E você pensa que o xerife botou o rabinho entre as pernas e fugiu para as colinas? Não, ele respondeu ao Coronel Trautman: aqui não, meu amigo. Esse forasteiro na minha cidade não se cria. Nós vamos pegar esse vadio e vamos prendê-lo. E nessa altura do campeonato, o xerife reúne os seus homens, reúne a Guarda Nacional e vai atrás do nosso herói Rambo, que já está embrenhado nas matas, preparando as suas armadilhas e usando todo o seu conhecimento para fugir dos seus captores. E o xerife, com toda a sua guarnição e cães farejadores, vão atrás do nosso herói nas florestas, mas eles não contavam que o nosso herói era astuto e bem treinado. E nesse embate, nessa perseguição, o nosso herói acaba entrando em uma mina, mas consegue achar a saída e consegue se livrar dos homens, inclusive derrubando um helicóptero com uma pedrada. Enfim, depois de fugir de toda a perseguição, Rambo vai atrás agora do xerife cagão que voltou e se escondeu na delegacia. Mas é nesse momento que o Coronel Trautman reaparece e diz ao Rambo que ele está errado, que ele não pode agir daquela forma. E é nesse momento, pessoal, que a grande reviravolta acontece na história. Porque no livro, né, como eu disse para vocês, tem uma pequena diferença. Após todo esse embate, após toda essa controvérsia, essa reviravolta toda nessa cidade, o Rambo volta para a delegacia e aí ele está prestes ali a matar o xerife, só que o Coronel Trautman vai conversar com ele, e é nesse momento que ele desabafa, que ele chora as mágoas, né, que ele diz, ele fala de todo o sofrimento, de que é ter passado por uma guerra e hoje está passando por aquela situação, ele não consegue mais se achar, ele não consegue mais se encontrar. Então, no livro, na história do livro, depois que acontece toda essa reviravolta, o Coronel Trautman acaba matando o nosso herói, que infelizmente, né, acaba por ali, porque ele estava simplesmente transtornado, ele estava simplesmente fora de si, já demonstrava então uma total incapacidade de conviver em sociedade. Então o Coronel Trautman toma uma decisão difícil e acaba matando o nosso herói. Então essa é a diferença básica, né, do livro para o filme, ou seja, ao final do filme, diferente do que acontece no livro, o nosso herói Rambo não morre, e aí ele sai de lá preso, para então voltar para a segunda aventura, Rambo 2. E 3 anos após a primeira aventura do nosso herói, já em 1985, o Stallone volta mais uma vez na pele de John Rambo, dessa vez para encarar o filme Rambo 2, A Missão. E no início desse segundo filme a gente vê ali o nosso herói cumprindo pena em uma prisão de segurança máxima, trabalhando como um condenado embaixo de um sol escaldante, quebrando pedras. E é então que ele recebe a visita do nosso ilustre Coronel Trautman e diz a ele: filho, estamos precisando mais uma vez dos seus serviços. Precisamos investigar um campo de prisioneiros no Vietnã. E é claro que o cara está ali preso e condenado, trabalhando debaixo do sol quente. É claro que ele aceitou a missão. Mas basicamente essa missão seria apenas de reconhecimento, ou seja, era muito simples. Ele tinha que entrar nesse acampamento, ele tinha que tirar fotos e comprovar que realmente existiam prisioneiros de guerra, né, junto ali com os Vietcongs, né? Então o Rambo se embrenha nessa missão novamente, vai lá, só que ele tem ali um insight, ele tem ali um ato de heroísmo, e ao invés de apenas tirar as fotos, né, ele acaba ali
levando um dos prisioneiros com ele. O que deixa o chefe da missão puto de raiva, fazendo com que ele cancele o salvamento, cancele o resgate do nosso John Rambicho, juntamente com o prisioneiro que ele havia libertado. E aí, deu ruim, é claro, né? O nosso herói acaba sendo preso e levado também em cativeiro pelos Vietcongs malvados. E ali o nosso herói vai ser torturado, vai ser humilhado, vai ser colocado ali dentro de uma fossa de um chiqueiro. Cara, é muito nojento. Ah, sim, eu havia esquecido de um detalhe. É que no início do filme, quando o nosso herói entra no território vietnamita, ele acaba conhecendo uma gata, ele acaba conhecendo uma linda mulher, que depois vai se tornar uma aliada e que vai ser muito útil na hora de resgatar o nosso herói. Ela que depois vai se vestir como modelito sexy e atraente e vai entrar no acampamento como se fosse uma mulher da vida. E nesse momento ela consegue distrair os Vietcongs malvados e acaba facilitando a fuga do nosso herói. E na sequência o nosso herói em fuga acaba encontrando novamente os Vietcongs e eles acabam matando a linda donzela que haviam ajudado ele a escapar. E é nessa hora, meus amigos, que o espírito do veterano sanguinário de guerra baixa novamente no homem. E é nesse momento que ele pega a sua metanca super potente de um lado, com a fita de bala de outro, e começa a fazer picadinho dos Vietcongs. E é tiro pra lá, é flechada pra cá, é flecha com ponta de explosivo, é facada no bucho, o cara esconde do barro, o cara entra dentro da água, rapaz, o cara promove uma verdadeira chacina. E é claro que ao final da aventura o nosso herói consegue salvar o dia, consegue resgatar todos os prisioneiros, e depois de ir lá e dar uns catilipapos no velho filho da puta que era o comandante dessa missão, o nosso herói acaba tomando rumo ignorado até voltar novamente 3 anos depois no próximo filme Rambo 3. O ano era 1988 e o nosso herói voltava ali para sua terceira aventura, só que agora a treta ia rolar lá no Afeganistão, entre os rebeldes afegãos e os soviéticos, ou seja, naquela treta toda, naquela ebulição, naquela efervescência da Guerra Fria, né, Estados Unidos versus União Soviética. O nosso herói ali agora já estava um pouco mais recluso dessa vida de matança, né, ele tinha ali meio que se convertido a um lance ali de budismo, então o cara estava ali ajudando ali os monges, construindo monastérios, reformando ali as casas, reformando ali as cidades dos monges, quando aparece ninguém mais, ninguém menos do que Coronel Trautmann. O Coronel Trautmann tenta convencer o Rambo a ajudar esses rebeldes afegãos a fugir da opressão dos soviéticos, mas ele diz: não, coronel, agora eu tô numa vibe zen, eu agora tô tranquilo, tô sussa, eu não vou mexer com essas paradas não, mano, procura outra aí, me deixa em paz. Mas o Coronel Trautmann, cansado dos joguinhos de guerra e de ficar atrás de uma mesa só dando ordens, resolve botar a mão na massa e ir até lá ajudar os rebeldes. Só que infelizmente o Coronel Trautmann não estava na melhor forma e acabou sendo capturado. E é então que o nosso herói recebe o comunicado de que o seu grande amigo, o seu grande mentor, foi capturado pelos soviéticos. E o nosso herói então, de posse dessa informação, sai então em mais uma missão para resgatar o seu velho companheiro, mentor e amigo de guerra. Mas isso tudo aí era só um pano de fundo, era só enredo aí para o nosso herói novamente receber o espírito do soldado velho, veterano sanguinário, e pegar a sua metranca e sair metralhando os soviéticos. E aí, meu filho, é tiro de metralhadora, é tiro de bazuca, é tiro de fuzil, é de helicóptero, é corrida de cavalo, enfim, o cara se embrenha no meio do deserto, no meio das cavernas. Tem um moleque filho da puta que fica atrapalhando toda hora que ele quer salvar o coronel, mas enfim, ele consegue ao final de tudo. É claro, o Rambo sempre salva o dia, né, minha gente? O nosso herói sempre logra êxito nas suas missões. E aí o nosso herói resolve mais uma vez tomar rumo ignorado para voltar depois de 20 anos em Rambo 4. 20 anos se passaram sem ninguém saber notícias do nosso herói. Stallone estava lá, de boa, tranquilo, na sua vidinha pacata. Mentira, o cara estava trabalhando, o cara estava fazendo filme pra caramba. Era mercenário, era Rock Balboa, era um monte de coisa lá que o cara estava fazendo. E aí ele pensou, bom, se o Rock 6, acho que foi isso mesmo. Se o Rock 6 fez sucesso novamente, Rock Balboa, por que a gente não pode fazer Rambo de novo, né? E foi isso que aconteceu, meus amigos. 20 anos depois, o nosso herói ali já aposentado, né, ou seja, já tinha pendurado seus coturnos, ele resolveu novamente retornar em mais uma aventura, dessa vez do filme Rambo 4.
E o filme começa mostrando aí o nosso herói agora numa vida bem mais tranquila, bem mais sossegada. Ali agora ele tem um barco, ele tem ali uma espécie de balsa, e ele fica navegando ali, fica velejando ali pelos rios da Tailândia, serve ali como guia turístico, serve como balseiro, e nas horas vagas o cara gosta de capturar umas cobras venenosas. E então que ele recebe uma proposta de trabalho para levar, né, para conduzir ali alguns ativistas para a região de Myanmar, antiga Birmânia. Esses ativistas queriam ir até lá porque é uma zona de guerra e eles precisavam levar alguns suprimentos, levar alguma ajuda humanitária. Cara, tal do ativista é foda, né, velho? O cara sabe que o negócio ali tá pegando, sabe que o bicho ali tá pegando, sabe que tem guerra, sabe que tem morte, sabe que tem conflito, mas o cara quer ir lá, mano. O cara quer ir de todo jeito. Bom, ponto pros ativistas, mas eu sinceramente não iria. E aí então quando o nosso herói diz a eles: aquilo é uma zona de guerra. Não tem como voltar vivo daquele lugar. Aquilo é o inferno. E o ativista: não, cara, vamos lá, vamos ajudar as pessoas. Vamos levar comida, vamos levar remédios, vamos levar suprimentos para aquele povo sofrido. E então, mais uma vez, o espírito altruísta e heróico do nosso herói de guerra volta novamente a florescer e ele vai até lá. Mas com uma condição: eu vou apenas levá-los. Não vou conduzir vocês ao território. E aí então que eles embarcam aí nessa aventura e vão ali até a região onde estão os refugiados, né? O Rambo acaba deixando, né, esses ativistas lá e eles começam a deixar ali fazer os seus primeiros atendimentos, né? Começa a atender a população e o nosso herói acaba voltando ali para sua vida tranquila, para sua vida pacata, né? Ali de balseiro, capturando as suas cobras, quando depois ele descobre que esses ativistas acabam sendo capturados pelo exército birmanês, um exército de rebeldes extremamente violentos, extremamente sanguinários. E aí então, mais uma vez, que acontece toda a transformação. O nosso herói, mais uma vez, recebe o espírito sanguinário do veterano de guerra e vai atrás dos malfeitores e resgatar os ativistas. Só que, meu amigo, diferente do que aconteceu nas aventuras passadas, esse filme, ele vai um pouquinho além, tá? Ele vai dar ali uma pitadinha de crueldade, ele vai dar ali uma pitadinha ali de sanguinolência nas cenas de ação. Pra você ter uma ideia, o cara agora não tem uma faca. O nosso Rambo agora não tem mais uma faca serrilhada. Ele agora tem um baita de um facão, meu amigo. Então ele junta ali mais um grupo de mercenários, um grupo ali de soldados bem treinados para ir em busca desses ativistas. Só que quando ele chega lá, meu amigo, os caras já tinham tocado foda-se, já tinham matado meio mundo. E aí o Rambo, mais uma vez, com sangue nos olhos, vai atrás dos malfeitores. Só que a violência nessa aventura, meu amigo, é elevada à 10ª potência. Pra você ter uma ideia, quando o cara chega no lugar onde estão os birmaneses, ele com o facão de um golpe só, ele arranca a cabeça do soldado. E aí pega a metranca, velho. E aí, meu amigo, é pedaço de soldado voando pra tudo quanto é lado. É braço, é perna, é tronco, é cabeça. O cara faz uma verdadeira chacina. Parece que ele vai abrir até um açougue pra vender soldado birmanês. É um negócio medonho. É sangue, é membro desfacelado, despedaçado pra todo lado. Cara, o negócio é de uma violência extrema, um negócio absurdo, sabe, assim, eu fiquei, sabe, assim, intenso, fiquei nervoso, acho que eu fiquei uns 3 dias sem comer carne depois de ver esse filme, porque foi um negócio, assim, que me deixou bem, sabe, assim, agitado, me deixou muito ansioso com aquilo tudo. Mas, enfim, o cara neutralizou as ameaças, salvou mais uma vez o dia, que é o que o nosso herói faz, né? Então, depois disso tudo, ele sentiu que era hora de voltar para casa, era hora de regressar para sua pátria. Então, o nosso Rambit, o nosso herói, volta novamente para os Estados Unidos, né, e vai lá para o seu rancho, lá no Texas, né, ali quase divisa ali com o México, que é onde vai começar a história do 5º filme. Né? Pelo que deu para ver no trailer, acho que ele vai tretar ali com o cartel, né, para proteger ali a filha de um amigo dele, então provavelmente ele vai acabar tretando ali com os chefões ali do cartel de drogas no México, né, então enfim, a gente não vai dar muito detalhes sobre isso, né, a gente vai esperar aí sair o filme para a gente ver como é que vai ser essa aventura e depois a gente volta ali para comentar. Então, meu muito obrigado para você que ficou até aqui. Vamos encerrar aqui porque eu imagino que esse vídeo vai ficar grande pra caramba, mas eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, é importante você dar like, é importante você comentar, é importante você compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas e a gente continue aí fazendo mais vídeos, beleza? Então, um forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo e o meu muito obrigado e fui!